Este programa é um oferecimento da Contabilizei, maior escritório de contabilidade do Brasil. A Contabilizei apoia 50 mil negócios de sucesso e acredita na importância de compartilhar com o empreendedor as informações mais relevantes sobre a reforma tributária. Olá, eu sou Antônio Timóteo, repórter especial da Exame, e essa é mais uma edição do Macro em Pauta Especial Reforma Tributária. Nesse segundo episódio, nós vamos conversar com o advogado Eduardo Lourenço, sócio do Maneira Advogados e doutor em Direito Tributário. Nós vamos debater um pouquinho o projeto aprovado no Congresso Nacional, a regulamentação finalmente aprovada no Congresso Nacional e os desdobramentos para o agronegócio e para o produtor rural. Eduardo, bom dia, um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, Antônio, é um prazer falar com você novamente. Eduardo, eu queria que você começasse o nosso bate-papo nos contando um pouquinho, em linhas gerais, o que é essa reforma tributária, se ela é positiva para empresários, produtores reais e consumidores, e como é que você enxerga esse texto que finalmente foi regulamentado, né? A gente teve uma PEC aprovada no ano passado e agora nós superamos aí o processo de regulamentação no PLP 68, né? Um projeto de lei complementar número 68. Pois é, Antônio, eu acho que essa primeira visão que a gente tem que ter da reforma tributária é que é algo muito positivo. A gente costuma dizer, e aí as palavras do meu sócio, professor Eduardo Maneira, costuma dizer que atualmente a gente está andando de Kombi. O melhor seria a gente andar de Ferrari, mas um Corolla zero já é muito melhor, né? Então, assim, a gente tem uma proposta de reforma tributária que foi aprovada, que é a reforma possível. E a gente costuma, aqui no escritório, nas análises que a gente fez, entender que é uma melhora, um avanço muito grande, né? Seja para o produtor rural, seja para o consumidor e seja para a economia brasileira de uma forma geral. É claro que a gente vai ter um problema aí, um prazo muito grande de regulamentação, um prazo de transição, mas que vai piorar um pouquinho no primeiro momento, mas depois no futuro tende a melhorar muito, né? Hoje o atual sistema brasileiro, ele é muito complexo, né? Nós temos tributo incidindo sobre tributo que a alíquota ela está dentro dela mesmo, então assim, a gente não sabe qual tributo pagar, onde pagar, quanto pagar, então tudo isso está sendo, de certa forma, simplificado. Se não tudo isso, grande parte dos problemas a gente está melhorando muito agora com a reforma aprovada. Bom, eu queria já entrar no nosso papo aqui sobre o agro. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é o conceito de produção rural que ficou definido nessa reforma. Pois é, Antônio, a gente fez um trabalho junto com o Instituto Pensar Agropecuário, com a Frente Parlamentar Agropecuária, onde diversos pontos do setor agropecuário foram sendo ajustados, desde a emenda constitucional, né, 132, que foi promulgada dia 20 de dezembro do ano passado, até agora com a promulgação, com a aprovação, né, ainda pendente de sanção, do PLP 68. Dentre esses pontos que o setor agropecuário avançou, está o conceito de produção rural. E por que é relevante, né, esse conceito de produção rural? Justamente porque ele vai ter uma diferença de tributação, tem uma redução de 60% quando o produtor rural ele vende a sua produção rural. E dentro do PLP está expresso lá o que é produção rural, né? A gente tem lá que é o produto tal como encontrado na natureza, in natura, mas ele não perde a característica de produção rural se ele for desencaroçado, se ele for debulhado, se ele porventura tiver que fazer um mínimo armazenamento para não perder a característica do produto. Então a gente tem muitos itens que são importantes, né? O milho, por exemplo, ele vem na espiga. Se eu tiro o milho da espiga, já seria um processo industrial? Isso está claro que não, que no projeto de lei ele continua, o mesmo milho em grão, ele continua sendo um produto rural. O mesmo se aplica para a soja, para o arroz, a gente vai ter na cadeia produtiva toda do agronegócio esse conceito para trazer uma necessária diminuição da carga tributária na venda da produção rural. E isso é relevante não para que a gente possa vender o produto rural mais barato, mas porque a gente diminua a necessidade de fluxo de caixa. Até porque nesse novo sistema, acho que você conversou com a Melina Rocha no último episódio, eu tive a oportunidade de acompanhar, a ideia no imposto sobre valor agregado é que quem paga o tributo é o consumidor, é o último elo da cadeia. Então, diminuir a incidência tributária nos insumos, na produção rural, no meio da cadeia, traz, na verdade, uma diminuição do fluxo de caixa, trazendo mais competitividade para o setor agropecuário brasileiro.
Bom, e eu queria que você nos contasse também um pouquinho o que é esse conceito do produtor rural que fatura anualmente até 3,6 milhões de reais por ano. Ele não é um contribuinte, como é que ele foi enquadrado na regulamentação da reforma tributária? Pois é, Antônio, a gente tem aí agora com essa nova reforma tributária, esse novo sistema, um conceito de que todo mundo é contribuinte. Se você desenvolve uma atividade empresarial que seja mínima, mínima que for, você é contribuinte do tributo. Só que nós temos algumas particularidades no setor agropecuário que trouxeram a necessidade de ficar claro e expresso que o produtor rural, seja ele pessoa física ou jurídica, que faturar até 3.600.000 reais por ano, ele é não contribuinte. Está expresso que ele é não contribuinte. Ele pode até optar por ser contribuinte, e eu acredito que no futuro a gente vai ter uma grande adesão desses pequenos e médios produtores aderindo ao sistema, né? E passando a ser contribuintes, tendo débito e crédito. Mas é um fato que foi um avanço que o setor agropecuário conseguiu, no sentido de que até 3.600.000 por ano é não contribuinte. Como é que fica a situação desse produtor rural, né? Ele compra o insumo com diferimento, que foi um ponto que avançou também bastante na reforma tributária, e ele vende a mercadoria dele, a produção rural dele, sem tributação. Tá? A gente até teria uma quebra aí de débito e crédito nessa cadeia, mas foi instituído também um sistema de crédito presumido para o adquirente dessa produção rural, do produtor rural não contribuinte. Isso tudo para trazer uma simplificação, que, como você sabe, é um dos pilares dessa reforma tributária. Bom, você falou um pouco de crédito presumido. Do que se trata, Edson? Como é que você pode falar, o que você pode nos falar sobre isso e levando em consideração essa nova metodologia em que os créditos presumidos vão ser considerados e reconsiderados a cada 5 anos? Do que isso se trata? Pois é, Antônio, o que acontece em relação ao crédito presumido? Como eu disse, a gente tem uma quebra dentro do sistema de débito e crédito quando eu tiro algum elo da cadeia. Então, a gente teria uma cumulatividade tributária, porque aquele produto rural que é não contribuinte, ele aí compre alguns insumos dele sem tributação, ele vai ter ali a energia elétrica, ele vai ter o diesel, ele vai ter diversos outros insumos que ele utilizou na sua produção rural com incidência tributária. Se de alguma forma não tivéssemos um instrumento para trazer uma não cumulatividade plena nessa cadeia, teríamos um acúmulo de resíduo de tributo incidindo na cadeia. Então, o crédito presumido, ele é um instrumento que, até hoje, no próprio PIS/COFINS nós temos isso, ele é um instrumento que existe para tentar trazer a não cumulatividade plena para uma situação onde eu tenho uma particularidade onde ela não foi possível ser alcançada, que é justamente essa questão do não contribuinte. E como é que vai funcionar esse crédito presumido, né? Ele vai ser um cálculo que vai ser feito com base nas aquisições de todos os produtores rurais, e aí entra justamente esse ponto que você comentou, né? O cálculo ele vai ser feito todo ano, mas vai levar em consideração os gastos dos últimos 5 anos. Isso para trazer uma média móvel, para que a gente não tenha nenhum aumento, nenhuma diminuição muito brusca no crédito presumido. Isso traz uma maior previsibilidade para a indústria que adquire essa produção rural e que é quem tem direito ao crédito presumido, que nada mais é do que um tributo que incidiria na cadeia. Então, se o tributo é, por exemplo, 20% e o crédito presumido é de 50%, o adquirente vai ter um crédito presumido de 10% sobre aquela operação. Doutor Eduardo, há uma dúvida muito grande na sociedade como um todo de qual será a alíquota que nós pagaremos, nessa alíquota média que nós pagaremos. Já se falou em 26,5%, já se falou em 28%, gente que fala que a alíquota vai superar os 30%. O senhor fez cálculos, a sua equipe fez cálculos, os debates que o senhor participou no Congresso Nacional, eu não disse aqui antes, mas o doutor Eduardo Lourenço é consultor da FPA, Frente Parlamentar do Agronegócio, da Agropecuária, esteve envolvido diretamente nesse debate no Congresso, então a gente viu várias narrativas e vários dados apresentados sobre a alíquota. O que o senhor pode falar sobre a alíquota nesse momento? Pois é, a alíquota é o grande mistério, né? Mas acho que uma premissa que a gente tem que ter, e que muitas pessoas esquecem, é que atualmente a gente já tem o maior IVA do mundo, tá? Se a gente pudesse colocar assim, né? Se a gente pegar os nossos 3 principais tributos sobre o consumo, o ICMS, o PIS e a COFINS, a gente já tem o maior IVA do mundo. A gente tem ali uma alíquota de mais de 9% de PIS/COFINS, e a depender
do produto, o ICMS ele chega fácil aos 20%. Então, nós já temos uma maior alíquota de tributação sobre o consumo. Essa é uma premissa que é muito importante deixar clara. Em relação à alíquota futura, né? Quando se começou a discutir a PEC 45, lá em 2019, final de 2018, quando ela foi apresentada em 2019, todo mundo se falava em uma alíquota única de 25%. Depois vem, vou abrir a sessão aqui, vou abrir a sessão ali, e a gente vai ter uma alíquota maior, que vai chegar a 28%. O governo chegou a soltar alguns dados que chegava próximo a 29%, colocando até a culpa nas proteínas animais, que eu acho extremamente equivocado. Mas um fato é, se a gente tivesse tanta certeza que o sistema vai funcionar tão redondo e a alíquota é XYZ, a gente não precisaria, em 2026, de um ano de transição, de teste, na verdade, com uma alíquota de 1%. Então, eu acho que a gente vai conseguir sentar aqui e conversar novamente a partir de 2026, onde a gente vai saber a real capacidade de arrecadação desses novos tributos, onde nós vamos testar as novas bases de incidências, bases de crédito, que estão sendo muito modificadas. Em conclusão, e respondendo a sua pergunta, eu acho que é muito prematuro a gente falar que uma alíquota vai ser 28%, 29%, 27%. A gente tem que esperar o teste. Eu acredito particularmente, tá? Eu não sou economista e agora falando aqui como no meu CPF, vamos assim dizer, eu acredito particularmente que a gente tem grandes chances de no futuro ter uma alíquota que vai ser muito menor do que os 26 que se fala, tá? 26, 27. Porque a gente está aumentando a incidência. Tá? Então, isso traz uma maior amplitude de arrecadação tributária, o próprio sistema de débito e crédito faz com que o sistema ele se fiscalize, diminuindo também a sonegação, e isso, no final do dia, acaba reduzindo a alíquota. Vamos entrar, então, na parte dos insumos, né? Como é que ficou a tributação para os insumos dos produtores rurais? Pois é, Antônio, os insumos agropecuários, né, pela própria emenda constitucional 132, eles têm uma redução de 60%. Assim como os alimentos, alguns medicamentos, alguns serviços, tudo lá tem no regime diferenciado, está na própria emenda constitucional aprovada no porcento, descontos de 60% da alíquota. Então, se uma alíquota fosse de 10%, a gente teria a alíquota do insumo agropecuário em 4%, né, trazendo aí um grande benefício para a produção rural. Lembrando que as indústrias de insumo são uma das principais responsáveis pelo financiamento da produção rural dentro do próprio Plano Safra, né? Elas vêm com aquele, de uma forma simples de dizer, né, com a venda a prazo, as indústrias de insumo, elas têm uma grande relevância na produção rural, no financiamento da produção rural. Se eu subisse muito, se eu elevasse muito a tributação, eu teria uma necessidade de aumentar muito o financiamento da produção rural. Isso traria efeitos perversos para toda a economia brasileira, né? Para balança comercial, alta de juros, alta do valor do dólar, tudo isso estaria decorrente aí do aumento do custo de produção rural. Então, o que a emenda constitucional fez foi trazer um tratamento diferenciado, e eu digo mais do que diferenciado, eu digo adequado para os insumos agropecuários. E dentro disso, o projeto de lei complementar aprovado essa semana na Câmara dos Deputados, né, depois de retornar do Senado, ele traz uma lista de insumos agropecuários. Quais são os insumos agropecuários? Né? Foi feito um trabalho muito grande pela Frente Parlamentar Agropecuária de trazer ali todos os insumos agropecuários. Né? Nós temos desde dos pesticidas, inseticidas, defensivos de uma forma geral, os fertilizantes, adubos, serviços agropecuários que são relevantes, né? Serviço de mistura, serviço de irrigação, temos diversos insumos ali vinculados à produção rural. Agora, houve um debate intenso sobre a incidência do imposto seletivo ou não para os defensivos agrícolas. E, ao que me parece, os defensivos agrícolas ficaram fora do imposto seletivo. Qual a opinião do senhor sobre esse tema? Eu acho que a gente tem que separar algumas coisas em relação ao imposto seletivo e, primeiramente, dizer que a emenda constitucional deixou claro que tudo aquilo que tiver alíquota diferenciada de IBS e CBS não pode ter o imposto seletivo. E até uma decorrência lógica, né? Se eu estou falando que um produto ou serviço ele é essencial e tal como eu tenho uma alíquota reduzida de IBS e CBS, eu não posso aceitar que eu incida um tributo que visa justamente desestimular o consumo e o uso daquele produto ou serviço, porque faria mal à saúde ou ao meio ambiente. Isso é uma primeira premissa.
E a segunda premissa que nós temos que ter em mente é que hoje nós temos um controle extremamente rigoroso da produção dos insumos agropecuários de uma forma geral, principalmente dos defensivos, né, dos pesticidas, inseticidas e todos os produtos que são utilizados como insumo agropecuário. Para você hoje fazer um registro de um defensivo agropecuário, você tem que fazer uma análise no Ministério da Agricultura, uma análise no IBAMA, a Anvisa tem que analisar também esse produto. Então, nós temos critérios rigorosos que foram aprovados pelo Congresso, que foram sabatinados pelo Supremo. Então, tudo isso traz uma segurança muito grande para o uso desses produtos. E aí um ponto relevante. Se nós partíssemos do pressuposto que eu posso ter a incidência tributária de imposto seletivo sobre defensivo agropecuário, o produtor rural ele vai usar mais ou menos. A grande questão é, o produtor rural ele usa muito defensivo agropecuário porque ele quer, porque é extremamente caro. Tá? Levando para a prática isso, a utilização do insumo agropecuário, de uma forma geral, é utilizada pelo produtor rural naquilo e na medida em que ele precisa e necessário. Se a gente aumenta a tributação, vai aumentar o custo para o consumidor do alimento ou para a exportação, trazendo desvantagem de uma forma geral para a população brasileira. Então, acho que se a gente tiver essas três premissas bem claras, eu acho que fica muito razoável e extremamente correta a decisão do Congresso Nacional, tomada por ampla maioria, de não ter o imposto seletivo sobre os insumos agropecuários de uma forma geral, em especial sobre os defensivos. Doutor Eduardo, eu queria que o senhor explicasse para quem nos assiste, quem nos ouve, o que é o conceito de fast track que foi definido na regulamentação da reforma tributária. Ótimo, Antônio. Esse é um ponto muito importante que traz a inovação tecnológica para os insumos agropecuários e traz também uma segurança jurídica para os produtores rurais e para toda a cadeia econômica brasileira. O fast track, ele nada mais é do que um instituto que foi incluído para que o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, em conjunto com o comitê gestor do IBS, eles possam, de uma forma simples, atualizar essas listas de insumos agropecuários. O mesmo foi feito para os medicamentos, para os dispositivos médicos, porque o que acontece? Nós temos um projeto de lei complementar, que é necessário para que eu diga quais são os insumos, quais são os medicamentos que vão ter a alíquota reduzida em 60%. Se surge um produto novo, ou se surge uma pandemia, a gente precisa de um medicamento novo, a gente teria que aprovar uma lei complementar, né, todo o processo legislativo que isso traz, toda a complicação que nós temos de debate, de espaço fiscal, para depois ter essa tributação diminuída. O que foi feito, e aí a ideia inicial era apenas para os medicamentos, mas a Frente Parlamentar Agropecuária conseguiu com que isso fosse trazido para dentro dos insumos agropecuários, o Ministério da Agricultura vai ser ouvido pelo Comitê Gestor do IBS e pelo Ministério da Fazenda para que novos insumos agropecuários e novos produtos destinados à fabricação de defensivos agropecuários, os produtos que são utilizados como matérias-primas para a produção de defensivos, eles possam ter uma redução de 60% no ato infralegal. Isso traz, além de uma segurança maior para a indústria nacional brasileira, porque ela vai conseguir importar os insumos com a mesma tributação do produto final, trazendo aí uma competitividade com o produto final acabado importado, e também traz, como eu disse no início da fala, uma maior inovação tecnológica, incentivo à inovação tecnológica para que novos produtos sejam desenvolvidos, tanto para fins de medicamentos e aqui no caso do fim dos insumos agropecuários. Bom, eu queria trazer mais um assunto para a gente debater, que é a suspensão do tributo na venda, né? Esse conceito está introduzido aí na regulamentação da reforma. Explica para quem nos ouve o que é isso, doutor Eduardo. Pois é, Antônio. Como eu disse, né, no início, as novas sistemáticas desse tributo é débito e crédito, a incidência em todas as cadeias. Só que nós temos algumas particularidades no setor agropecuário, assim como outros setores têm também e receberam os seus tratamentos adequados e específicos a depender do caso. No setor agropecuário, nós temos o setor muito relevante e a exportação de produtos, seja in natura, né, vamos dizer, a soja em grão, ou seja mesmo o óleo, né, exportado, no caso da soja, se a gente pega. Então é importante a gente trazer uma desoneração para essa cadeia, porque a exportação ela é desonerada. E digo mais, ela sempre foi, mas na prática só agora,
com a reforma tributária é que vamos ter uma desoneração efetiva da exportação. Então, o que vai ser, o que foi colocado no texto e o que é possível, né? Uma indústria que faz aquisição preponderantemente para exportação, ainda que ela industrialize internamente depois exporte, ela tem direito a adquirir do produtor rural o produto lá, no caso do nosso exemplo aqui, a soja, com a suspensão da tributação. O que isso quer dizer? Ele não precisa pagar o tributo naquele momento. Porque, como eu disse lá atrás, o que importa é a tributação no final, ele vai ter a compra do produto rural, da produção rural, sem a incidência, né, com a suspensão da incidência tributária, e lá no final, quando ele vender o produto, seja para exportação, seja para o mercado interno, ele vai ter a tributação. Exportou, não tem tributação, vendeu no mercado interno, tem a tributação a depender do produto. Em ambas as situações, ele não tem direito ao crédito, porque não teve incidência tributária na etapa anterior, né? Resguardado o direito do produtor rural de ter o direito ao crédito dele, de ser restituído, fazendo com que a gente tenha efetivamente a tributação no último elo da cadeia. Ótimo. O senhor começou a falar um pouquinho sobre exportação. Conta pra gente como é que vai ser a tributação para os exportadores. Há diferenciação nesse processo? Como é que se dará a exportação e o que a regulamentação trata do processo exportador para o agronegócio? Pois é, além dessa questão da suspensão que a gente tem em relação à exportação, está muito claro no texto constitucional que a gente tem uma imunidade na exportação da produção rural, inclusive na exportação indireta, né, que é o produtor rural exportando via trade, via as trading companies, né, que ele faz a exportação quando ele não consegue vender diretamente ao mercado internacional, ele utiliza uma intermediadora para que faça essa venda. É um ponto muito claro que eu gosto de trazer, é que agora sim a idade na exportação ela vai ser efetiva. Até então ela não era no Brasil, tá? A gente tem assim acúmulos de crédito, resíduos tributários, alguns fundos aí que fazem com que o produtor rural ou a indústria ela opte por fazer o recolhimento de 1, 2, 3% ao fundo, ao invés de pagar o ICMS e lá na frente não ser restituído ou demorar a ser restituído esse valor na exportação. Uma das premissas que o setor agropecuário, então, sempre trabalhou na reforma tributária agora aprovada é no sentido de que a imunidade da exportação ela é indispensável e, como tal, a gente está perseguindo. Claro que a gente tem que trabalhar a restituição dos créditos, outros problemas, mas melhorou muito do atual sistema. Ótimo. O senhor mencionou a restituição de créditos tributários. É o nosso tema seguinte. O que o senhor pode falar sobre esse processo de restituição, como é que ele se dará e como é que ele beneficiará os produtores rurais? Pois é, Antônio, temos aí em relação aos créditos acumulados duas situações, né? Nós temos os créditos acumulados do atual sistema de PIS, COFINS e ICMS, que receberam o tratamento, merecem críticas a forma como vão ser devolvidos os créditos de ICMS, que isso vai demorar 30 anos ainda para ocorrer até o final, tá? Isso é um problema muito sério. De PIS e COFINS é um pouco mais simples esse processo de restituição, mas a gente tem que olhar para frente, né? Se a gente olha para frente para o novo sistema, melhorou muito a forma de restituição e aproveitamento dos créditos de IBS e CBS. Nós temos alguns gargalos, principalmente vinculados à exportação, vendas de produtos que estão na cesta básica com redução de 100% de tributação, né? Isso geraria um acúmulo de crédito muito grande. Então, no PLP foram incluídas algumas regras de prazos de restituição, principalmente se o contribuinte ele optar por aderir a programas de conformidade tributária, esses prazos vão ser menores. Tudo isso traz uma maior segurança para que a gente não tenha resíduo tributário na cadeia produtiva e traga um benefício tanto para o produtor rural, mas muito mais do que produtor rural, para o consumidor final, né, brasileiro, e no caso da exportação, para a economia brasileira. Ótimo. Vamos falar então de cesta básica. Né? O que é a cesta básica, que produtos estão incluídos, quais são os benefícios e por que é importante a gente ter uma cesta básica. E o senhor lá atrás mencionou um pouco a carne, né? A carne foi uma polêmica ali entre estar ou não na cesta básica e qual é o impacto da carne na cesta básica. Queria ouvir um senhor um pouquinho sobre isso. Claro, obrigado. Em relação à carne, acho que uma primeira premissa que eu acho que temos que ter juntando com a questão da exportação, se eu exportasse carne brasileira, lá fora o estrangeiro teria a possibilidade de comer a carne com a tributação extremamente baixa.
e o brasileiro teria que pagar a alíquota cheia, eventualmente ter direito a um cashback, que eu particularmente não acho que funcione para o consumo no mercado, vamos assim dizer. O cashback ele é relevante ali para aquelas situações onde o consumidor é facilmente identificável na própria conta, né? Onde nós temos a questão do saneamento, água, luz, telefone, isso a gente funciona muito bem a questão de cashback, que o desconto já vem na própria conta. Mas voltando para a cesta básica, nós tivemos uma mudança muito importante que eu acho que a população tem que ficar ciente, todos temos que ficar atentos, que é, na emenda constitucional que foi aprovada no passado, a cesta básica ela passa a ser apenas de alimentos destinados ao consumo humano. Somente os alimentos, então, que são destinados a pessoas, né, aos humanos, que podem estar lá na lista de produtos que têm zero de tributação de IBS e CBS. Isso é importante porque nós temos em diversos estados alíquotas diferentes para produtos que não estão destinados à alimentação humana, né? Temos o exemplo de estados que colocou capacete na lista de cesta básica, tá? Sem nenhuma crítica, mas temos aí uma diferença muito grande. E aí vem o projeto de lei complementar do governo com uma lista de cesta básica, onde não constou no primeiro momento, eu acho que isso é importante dizer, não constou na lista que veio do governo lá atrás do PLP 68, que foi aprovado agora essa semana no Senado e na Câmara Federal, as carnes, as proteínas animais não estavam com desoneração. Quem conseguiu essa desoneração foi a Frente Parlamentar Agropecuária, com uma articulação política que foi feita na aprovação na Câmara dos Deputados, onde se pediu a inclusão. O governo, né, acho que quem estava no plenário naquele momento viu, o governo, verificando que ia perder o destaque, liderado pela Frente Parlamentar Agropecuária, recuou e aceitou a inclusão, que aí o deputado Reginaldo Lopes, que merece todos os elogios, junto com os outros 6 deputados que compuseram a elaboração, né, o relatório na Câmara dos Deputados, assim como o senador Eduardo Braga no Senado Federal, eles aceitaram a inclusão ali na cesta básica. Pois bem, isso vai para o Senado mantém e retorna para a Câmara manteve e agora vai ser encaminhado para as mãos do presidente da República para sancionar ou não. Muito se disse que as carnes teriam uma tributação, um aumento da tributação de 2,57% na alíquota de referência. O setor agropecuário, em conversas com a Fundação Getúlio Vargas, contratou um parecer econômico onde chegou a um aumento de apenas 0,2% na alíquota em termos gerais. Não interessa, Antônio, tá? Eu acho que se a gente pegar o 0,2% ou o 2%, eu acho que a carne ela tem que estar na cesta básica, qualquer que seja o aumento dessa tributação. E eu digo isso porque eu acho que é justo com a população brasileira a gente ter uma redução da tributação sobre a carne e, eventualmente, aumentar em 2% a tributação de um aparelho celular, de um aparelho de ar-condicionado, de um computador, né? O que é mais relevante para a população brasileira, né? Então, eu acho que isso é um ponto de grande avanço que tem que ficar claro para a população brasileira, que ainda que seja uma pauta defendida pela Frente Parlamentar Agropecuária, esta é uma vitória de toda a população. Ótimo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as alíquotas de imposto seletivo ou a diferenciação para bebidas alcoólicas de acordo com o seu teor. E ficou uma dúvida também, que nós temos sido muito questionados, no caso, o imposto seletivo vai incidir sobre bebidas açucaradas. Esse imposto seletivo também alcança a cachaça que é feita, que é feita com o subproduto da cana? Como é que é esse debate? Tá, os dois vão ter a tributação do seletivo, mas por motivos diferentes. Tá? A cachaça ela vai ter a tributação por ser bebida alcoólica. Então, nós temos lá no rol de produtos que vão ter incidência do imposto seletivo as bebidas açucaradas, que tem uma classificação fiscal específica, né, com ocegais adicionadas de emulcorantes, conservantes e açúcar. E nós temos também as bebidas alcoólicas que vão ter o imposto seletivo também, e aí entra a cachaça. Dentro da cachaça, do vinho, da cerveja, do uísque, da vodka, foi indicado um ponto muito relevante que é a diferenciação da tributação pelo teor alcoólico. Então, e aí é um ponto que é nada mais justo, né? A bebida alcoólica que tem um teor alcoólico maior tem que ter uma tributação maior do imposto seletivo que pretende desestimular
justamente o seu consumo. Então, quanto maior o teor alcoólico, maior a alíquota. Isso é um ponto muito importante. E aí, um ponto relevante que a Frente Parlamentar conseguiu no Senado Federal foi a inclusão de que o pequeno produtor artesanal, né, ele não tem um imposto seletivo naquele produto. Então, o pequeno produtor de cachaça, o pequeno produtor de cerveja, o produto dele não vai ter um imposto seletivo, justamente até para incentivar o início dessas atividades que são tão relevantes para a economia brasileira de uma forma geral. Agora, outra dúvida que a gente recebeu aí de maneira prática é o refrigerante normal, que é açucarado, ele vai ter um imposto e o refrigerante zero é um imposto seletivo. E o refrigerante zero não vai ter um imposto seletivo, então quer dizer, o refrigerante zero vai ficar mais barato do que o refrigerante tradicional? Antônio, esse é um problema muito sério, acho que eu não consigo te dar uma resposta 100% agora, eu vou te dar duas respostas, porque eu vou te falar para quem eu perguntei. Tá? Perguntei para uma pessoa da Receita Federal que trabalhou na regulamentação, e ele me respondeu, não, a tributação é a mesma, a bebida açucarada, a classificação fiscal é a mesma, ainda que seja lá para o refrigerante zero. Tá? Ele também tem a classificação fiscal, então ele teria a incidência do imposto seletivo. Já perguntando para o pessoal que trabalha com os refrigerantes, eles entendem que não, que apenas a bebida açucarada, que tem de fato o açúcar, que vai ter o imposto seletivo. A bebida zero deles, o refrigerante zero, não teria o açúcar. Eu, particularmente, acho que essa segunda resposta está correta, porque o PLP, ainda que a classificação fiscal, né, o número lá da classificação fiscal seja o mesmo, ele deixa claro que é a bebida açucarada. Se eu não tenho bebida, se eu não tenho açúcar na bebida, obviamente eu acho que não poderíamos aceitar essa incidência do imposto seletivo sobre algo que não tem aquilo que eu queria desestimular o consumo, né? Ótimo. Doutor Eduardo, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu queria deixar aqui o microfone aberto ao senhor para o senhor destacar mais algum ponto que considere relevante do debate. Ou senão, ficam aí aberto para suas considerações finais. Antônio, eu acho que um ponto relevante é todos estarmos atentos aos próximos passos, né? Eu acho que vamos ter aí agora a promulgação dessa lei nos próximos dias, né? Assim que for sancionado pelo presidente, eventuais vetos sendo analisados, mas temos mais ainda por vir, né? Nós temos que definir a alíquota dos tributos, nós temos que definir a alíquota, inclusive no imposto seletivo. Nós temos um outro ponto muito relevante que está no Senado Federal agora, que é o projeto de lei complementar do comitê gestor, que está sendo instituído para gerir o IBS, né, que é esse novo tributo subnacional de competência dos estados e dos municípios. Tudo isso ainda vamos ter que acompanhar durante algum tempo para que chegamos lá no final e no futuro com um avanço muito grande para toda a economia brasileira. Acho que é mais esse recado que eu gostaria de deixar e te agradecer por esse espaço, me colocar à disposição aqui para a gente retornar outras vezes e continuar esse bate-papo, e parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Obrigado, doutor Eduardo. Mas assim, resumindo então, reforma tributária não acabou, né? A gente ainda tem novos capítulos. A Receita Federal agora precisa trabalhar em normativos, o TCU quem vai ali respaldar cálculos de alíquota, então o trabalho ainda é grande, né? Exatamente, o trabalho é grande ainda, tá? Não acabou não, na verdade ele está só começando. A gente ainda tem que ter os atos infralegais, regulamentações, eu trabalho junto ao TCU para fazer os cálculos, para chegar nas alíquotas de referência, tudo isso é algo que estamos acompanhando e fazendo de perto para que tenhamos um bom avanço dessa reforma tributária. Ótimo, obrigado pela atenção do senhor e já fica o convite para numa próxima oportunidade, entendo novidades, sobretudo para o agronegócio, a gente vai voltar a conversar. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Obrigado, Antônio, um abraço, até mais. E obrigado a você que acompanhou essa entrevista, continue acessando a exame.com, assine a revista Exame e continue nos prestigiando com a sua audiência qualificada. Até a próxima.